Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Gilton, vamos para mais uma aula de Química e nessa aula estaremos falando sobre os demais processos de separação de misturas. Na primeira videoaula nós trabalhamos ali alguns processos e nessa aula estaremos concluindo, falando sobre os processos que estão faltando, tá certo? E o primeiro processo que nós vamos falar agora é cristalização. A cristalização, ela vai usar a capacidade, vai usar como critério a capacidade que os componentes têm de se cristalizar, ou um dos componentes da mistura de se cristalizar, tá certo? Na cristalização nós separamos, por exemplo, uma mistura de dois sólidos. Então, se um dos dois sólidos ele cristaliza, aí nós podemos usar esse processo de cristalização. E o nosso exemplo aqui é o que acontece nas salinas, que são aqueles tanques de água ali feitos na areia, tá certo? Para extrair o sal da água do mar. É claro que na água do mar não existe apenas cloreto de sódio, existem vários sais que estão dissolvidos na água. Porém, o sal que cristaliza-se primeiro é o cloreto de sódio, por isso que usamos esse processo de cristalização, tá certo? Então acontece o quê? A água ali que está nas salinas, ali com a própria brisa, certo? Com a temperatura do sol, aquela água vai evaporando. Quando ela vai evaporando, vai aumentando naquela água a concentração do cloreto de sódio, tá certo? Então ele começa a cristalizar-se e a descer ali para o fundo daquele tanque, tá certo? Então isso é cristalização. Podemos fazer a cristalização em casa, é algo bem simples. Se a gente pegar um pouco de água, colocar bastante sal, dissolver todo o sal e colocar essa água em um prato e deixar lá no tempo, certo? O próprio vento, o sol, vai fazer com que aquela água do prato vá evaporando. À medida que ela vai evaporando, o sal que estava dissolvido começa a cristalizar-se e vai descendo ali para o fundo do prato, tá certo? Isso é cristalização, é o que acontece, tá certo? Lá nas salinas para extrair o sal de cozinha ou cloreto de sódio da água do mar. O segundo processo aqui é extração por solvente. Extração, a palavra já diz, é extrair, arrancar da mistura um dos componentes, tá certo? Porém, nós vamos usar um solvente, que é um líquido. Então, quando fala extração por solvente, é que vai ser utilizado um solvente para extrair da mistura um dos componentes, tá certo? Então, por exemplo, aqui, é o que se faz quando vai coar café. Então, coloca aqui, fazer café. Então, fazer café. Quando se coloca o pó, por exemplo, o pó dentro do coador, certo? E joga água fervendo ali, para que ela passe pelo pó, a água que é o solvente vai arrancar, vai extrair do pó a parte solúvel. E já vai sair embaixo o café pronto, tá certo? E só vai ficar ali no coador o que nós chamamos de borra, é aquela parte que não é solúvel, que não foi extraída pelo solvente. Então, ali no processo de coar café, está se fazendo a extração por solvente e também está fazendo a filtração, porque quando o líquido que já extraiu a parte solúvel passar pelo coador, ali está sendo também a filtração. Então, no processo de coar café, se realiza dois processos, extração por solvente e depois a filtração, tá certo? Por exemplo, fazer chá, aqueles sachêzinhos de chá que vende no supermercado. Então, quando a gente ferve um pouco de água e coloca aquele sachê na água quente, a água vai penetrar ali dentro daquele sachê e vai extrair, certo? Vai extrair daquela mistura que está ali dentro a substância solúvel que vai formar o chá, vai dar o sabor e vai dar a cor ali característica, tá certo? Então também é extração por solvente. Então geralmente se usa água, um solvente para extrair um ou alguns dos componentes daquela mistura, tá certo? Vamos para o nosso terceiro processo de separação de mistura, que é o magnetismo. Magnetismo ou separação magnética. Separação magnética. Então aqui é quando se usa um ímã. Então o critério aqui vai ser o poder magnético, tá certo? Então se algum dos componentes é magnético, eles sofrem atração por um ímã, aí se pode realizar o magnetismo. Então vamos dar um exemplo aqui. Pó de ferro
mais areia. Então, se nós temos uma mistura de pó de ferro mais areia, aí o que acontece? Eu vou pegar um ímã, tá certo? Porque esse processo de magnetismo também chama imantação, porque se usa um ímã. Eu vou aproximar esse ímã dessa mistura. Então, todo pó de ferro, porque o ferro vai ser atraído pelo ímã, tá certo? Todo pó de ferro vai vir e vai se aderir ao ímã e vai ficar somente areia, tá certo? Então, se usa aqui o magnetismo. Nos grandes lixões também, nas metrópoles, nas grandes cidades, costuma-se fazer isso. Existem aquelas máquinas que na frente tem um ímã muito grande, tá certo? Então ali para separar os metais ali dos outros materiais que estão no lixo. Então quando encosta aquele ímã no lixo, todo metal que tem ali, aquelas substâncias que são metais, elas são atraídas por aquele ímã e se adere àquele ímã daquelas máquinas e assim consegue separar com mais facilidade esses materiais do lixo, tá certo? Da parte orgânica e de outros materiais que não são atraídos pelo ímã. Então é muito comum usar o magnetismo também para fazer a separação ali do lixo aí nas grandes cidades, tá certo? Vamos para o nosso quarto processo de separação de mistura. Eu vou apagar aqui o quadro. Nós temos aqui pelo menos mais dois processos. Nós iremos falar aqui agora. Dissolução fracionada. Dissolução fracionada. Então, dissolução já diz dissolver. Então, nós vamos usar aqui um líquido, tá certo? Então, o critério aqui é o poder de solubilidade. É a capacidade que aquela substância tem de se dissolver naquele solvente que estamos usando, certo? E fracionada porque vamos dissolver apenas uma fração daquela mistura. Então, vamos aqui, por exemplo, sal mais areia. Então, eu tenho uma mistura de sal e areia. São dois sólidos, tá certo? Então, aqui nós vamos separar sólido mais sólido. Então eu tenho uma mistura de sal e areia. O que eu vou fazer? Eu vou aqui adicionar água, tá certo? Porque quando eu adicionar água, eu vou fazer a dissolução fracionada, porque a água só vai dissolver o sal. Então o sal ele é solúvel na água, ele vai se dissolver na água, aí eu vou retirar essa água salgada e vai ficar só areia, tá certo? Se eu quiser agora recuperar o sal, eu vou submeter essa água salgada ao processo de destilação simples, que nós já aprendemos. A água vai evaporar e vai ficar apenas o sal. Mas a dissolução fracionada aqui é quando nós adicionamos água, certo? E dissolve apenas o sal. Já é a dissolução fracionada. Se nós separamos o sal da areia, tá certo? Vamos para o nosso próximo processo de separação de mistura, que é a fusão fracionada. Fusão fracionada. Fusão é derreter. Então, cada substância tem o seu ponto de fusão. Aquela temperatura que ela passa do estado sólido para o estado líquido. Então, aqui nós vamos estar alterando o estado físico da substância, tá certo? Fracionada porque nós vamos fundir apenas uma das frações daquela mistura. Então, por exemplo, nós temos uma mistura de estanho mais chumbo. Tá certo? O estanho ele vai fundir a 231 graus Celsius e o chumbo 327 graus. Então veja que para nós fazermos a fusão fracionada, os pontos de ebulição das substâncias precisam ser diferentes. Tá certo? Então quando a gente aquecer essa mistura, o estanho é a substância que tem menor ponto de fusão. Então vai atingir o ponto de fusão primeiro. Então o estanho começa a derreter. Tá certo? Porque o chumbo só vai começar a derreter, só vai entrar em fusão com 327 graus. Então quem entra em fusão primeiro é o estanho, que é com 231 graus. Então a gente aquecendo essa mistura, quando atingirmos uma temperatura de 231 graus Celsius, o estanho começa a derreter. E assim a gente consegue separar todo o estanho do chumbo, tá certo? Então isso aqui é fusão fracionada, tá certo? Pessoal, assim nós chegamos à conclusão dos processos de separação de mistura, tá certo? Um forte abraço a todos, Deus abençoe e até as nossas próximas videoaulas.